Paz a você, telespectador do canal Na Verdade. Eu sou a pastora Raquel Fernandes de Souza e compartilho com você o 40º vídeo da coletânea Verdades Bíblicas Ilustradas, mediante o tema Dos Pequeninos é o Reino de Deus, fundamentado como alerta em Mateus 18:6, que declara: entretanto, se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Trago como verdade 40 que a Bíblia sempre menciona as crianças com zelo e cuidado, e nós, como cristãos, devemos amá-las e ensiná-las acerca das Sagradas Escrituras, e jamais nos esquecermos que o reino dos céus é daqueles que são puros no seu coração, tais quais as crianças. A base bíblica você encontra em Marcos 10:13 e você confere na tela, além de outras referências citadas ao longo deste vídeo. Espero que você se sinta motivado a assistir o vídeo até o final, inscrever-se no canal Na Verdade, compartilhar nossos vídeos, tocar no sininho para receber nossas notificações, comentar e curtir. E se você tiver filhos, cuide bem deles e Deus abençoe sua família. Conceito de criança. Uma criança é um ser humano que ainda não chegou à fase da puberdade. É, portanto, uma pessoa que está na infância e que ainda tem poucos anos de vida. Também se chama criança de forma generalizada, sem mencionar o sexo, a um menino ou a uma menina, ou ainda ao filho ou à filha de alguém. Conforme o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, criança é toda pessoa de 0 a 12 anos incompletos, ou seja, 11 anos, 11 meses e 29 dias de vida. 12 de outubro, Dia das Crianças. O Dia das Crianças é comemorado anualmente em 12 de outubro no Brasil. Esta data celebra os direitos das crianças e adolescentes, ajudando a conscientizar as pessoas, os pais em especial, sobre os cuidados necessários durante esta fase da vida. Tradicionalmente no Brasil, no Dia das Crianças, os adultos costumam oferecer presentes ou proporcionar atividades especiais e de entretenimento para os mais jovens. Em alguns países, como Portugal, por exemplo, as crianças são homenageadas em 1º de junho, data conhecida como Dia Internacional da Criança. Origem do Dia das Crianças. A proposta para a criação desta data é de autoria do deputado federal fluminense Galdino do Vale Filho. Após a sua aprovação, surgiu o Decreto de Lei nº 4867, de 5 de novembro de 1924, que oficializou o dia 12 de outubro como Dia das Crianças. No entanto, o dia ganhou maior popularidade a partir da década de 60, quando a fábrica de brinquedos Estrelas fez uma promoção com a Johnson & Johnson e criou a Semana do Bebê Robusto a fim de aumentarem suas vendas. A partir deste momento, a data passou a ser marcada pela oferta de presentes às crianças, principalmente brinquedos. Agora veremos a galeria das primeiras crianças e adolescentes protagonistas na Bíblia. O primeiro foi Caim, a primeira criança conforme Gênesis, capítulo 4. O segundo foi Isaque, que é o primeiro filho de mãe estéril, conforme Gênesis 21. O terceiro foi Jacó, que é o primeiro irmão de um gêmeo, conforme Gênesis 25. O quarto é Rúben, que é o primeiro dos 12 filhos que formaram as 12 tribos de Israel, conforme Gênesis 29. O quinto é Ismael, primeiro filho biológico de Abraão, conforme Gênesis 16. O sexto é José, primeiro filho de Raquel, esposa amada de Jacó, conforme Gênesis 30. O sétimo é Moisés, primeiro filho com histórico de adoção na Bíblia, conforme Êxodo 2. O oitavo é Samuel, primeira criança criada no templo por um sacerdote e o primeiro menino a ser ungido profeta, conforme 1 Samuel. O nono são os filhos dos Amalequitas. É o primeiro registro de uma ordem de Deus para matar as crianças, filhos de Amalequitas durante uma guerra, conforme Gênesis 1 e 1 Samuel 15. O décimo são os filhos de Acais, que são os primeiros príncipes de Manassés a serem sacrificados a Moloque,
de acordo com 2 Crônicas 33. O 11º é o filho da viúva de Sarepta, que é a primeira criança a ressuscitar no Velho Testamento, conforme 1 Reis 17. O 12º é Joás, que é a primeira criança a reinar com 7 anos de idade, conforme 2 Reis 11. O 13º são os meninos machucados, que é o primeiro relato bíblico de chacina de 42 meninos por zombarem do profeta Eliseu, conforme 2 Reis 2. O 14º é o primeiro e único registro de menino solidário. É o primeiro registro que o lanche de um menino é multiplicado para alimentar a multidão, conforme 2 Reis 4. O 15º é João Batista, que é o primeiro a receber a visita de Jesus no ventre materno, quando Isabel e Maria ainda estavam grávidas, conforme Lucas capítulo 1. O 16º é Jesus, que é o primeiro dos filhos de Maria e o unigênito Filho de Deus, conforme Mateus 1. E o 17º é o filho da viúva de Naim, conforme Lucas 7. Kate White, escritor, teólogo e veterano defensor da causa das crianças na Inglaterra, fez um estudo sobre a importância delas no Antigo Testamento. Por outro lado, Dan Brewster, diretor internacional de programas acadêmicos da Compassion International, fez uma lista de 10 afirmativas inspiradas no trabalho de Kate White. Vejamos algumas das crianças que entraram nessa lista. Primeiro, Deus ama as crianças incondicionalmente. Ele as criou à sua imagem. Este fato confere a elas dignidade e valor intrínsecos. Isto é verdade para todas as crianças, até para as que ainda não são nascidas. Veja Salmos 139, 13 e 14. Segundo, as crianças são um sinal da bênção de Deus. Veja Salmos 127, 3. Terceiro, as crianças parecem ter uma percepção inata da melhor forma de servir a Deus. Elas são adoradoras por excelência. Seu louvor não é algo aprendido à medida que crescem. Ele faz parte de sua natureza e propósito. Hoje, veja Salmos 8:2. Quarto, a abertura das crianças para aprender sobre os mistérios de Deus modelam a relação que ele quer ter com os adultos. Veja em Oséias 11:1. Quinto, os profetas bíblicos condenaram severamente e repetidas vezes os abusos praticados contra as crianças. Muitas coisas que nos chocam hoje eram problemas nos tempos bíblicos também. Deus não está alheio ao sofrimento das crianças. Há evidências inconfundíveis em toda a Bíblia do amor e carinho de Deus para com as crianças. Mais de 30 passagens no Antigo Testamento declaram que Deus é o defensor dos órfãos. Veja Deuteronômio 10 e 18. Vejamos também, a título de exemplo, a atitude de Deus em reprovar o sacrifício de crianças ao Deus Moloque. Você pode conferir isso em Jeremias 32 e 35. E edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Rinom, para fazerem passar seus filhos e suas filhas pelo fogo a Moloque, o que nunca lhes ordenei, nem veio ao meu coração que fizessem tal abominação, para fazerem pecar a Judá. Sexto, os pais têm a responsabilidade primária de cuidar e educar dos seus filhos. Do mesmo modo, o papel da comunidade é visto como essencial. A menos que os corações dos filhos se voltassem para seus pais e vice-versa, a terra seria amaldiçoada. Veja Êxodo 20:12, Deuteronômio 5:16 e Malaquias 4:6. Tópico 7. As profecias do Antigo Testamento previram que a salvação de Deus não viria por meio de reis e guerreiros, mas inesperadamente por meio de uma criança. Veja Isaías 7, do 10 ao 14. De alguma forma para nós, ainda misteriosa, as crianças sinalizam o futuro reino de Deus. O lobo viverá com o cordeiro e uma criança os guiará. Veja Isaías 11 e 6. E o Novo Testamento? O que nos diz sobre as crianças? Bom, como vimos anteriormente, as Escrituras revelam que as crianças são muito importantes no contexto bíblico, desempenhando um papel significativo à medida em que a mensagem da Bíblia é revelada aos homens. Deus ama e protege as crianças.
A Bíblia demonstra que as crianças são extremamente perspicazes em compreender as coisas de Deus. Ele as usou várias vezes, como mensageiros e modelos, especialmente quando os adultos pareciam ter se corrompido demais e se tornado surdos para ouvir ou responder. Os discípulos discutiam entre si sobre quem seria o maior no reino dos céus. Jesus, conhecedor desta discussão, pegou uma criança em seus braços e declarou: Eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Mateus 18:3. A Bíblia ensina claramente que é preciso levar as crianças a sério, porque com certeza Deus assim o faz. Talvez nada entristecesse mais a Jesus do que fazer uma criança tropeçar. Em Mateus 18, 5 e 6, Jesus diz que, se alguém fizesse com que um dos pequeninos pecasse, este deveria ter uma pedra de moinho atada ao seu pescoço e que deveria ser afogado nas profundezas do mar. Faça a sua parte, e nem você e nem seus filhos morrerão precocemente. Voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Teus braços de amor.